Dia. Muitos de nós já fomos traídos, magoados, ofendidos e com isso surge o sentimento de angústia, de mágoa e o processo de escolher ou não perdoar. O ato de não perdoar pode nos limitar a seguir em frente e impedir que experimentemos emoções positivas. Algumas pessoas chegam a desejar vingança sem perceber que o mais prejudicado são elas mesmas. Hoje nós vamos entender mais sobre esse processo e quem nos explica é a psicóloga Luciana de Paula. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda. Olá. Prazer recebê-la mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Perdoar é difícil, né? É difícil. Dependendo ainda mais de quem que provocou aquela situação em que nos ofendeu, que nos magoou, né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando de uma relação de confiança. E aí, quando essa confiança é quebrada, muitas coisas acabam por vir à tona. É preciso decidir perdoar, trabalhar isso dentro da gente ou o perdão ele acontece com o tempo? O perdão, ele é um processo. Então, primeiro a gente precisa entender o que de fato aconteceu, quais foram os sentimentos que aquele ato, né, a situação ou que aquela pessoa suscitou em mim. Então, eu senti raiva, eu senti tristeza, o que foi que aquilo comoveu dentro de mim. Então, eu preciso desse tempo para elaborar e entender esses sentimentos. E aí, depois sim, com o tempo, a gente vai entendendo toda essa situação para poder liberar o perdão para outra pessoa. A gente pode falar em benefícios quando a gente decide perdoar alguém? Sim, porque o que acontece, né, quando a gente fica com aquilo dentro de nós? Ressentimento, mágoa, raiva, que são sentimentos negativos, né? A gente não consegue depois lidar com o outro, toda vez que aquele assunto ou algo parecido com aquilo vem à tona, aquele sentimento, ele surge novamente. Então, quem sente é quem viveu aquela situação. Então, realmente, quando a gente consegue liberar esse perdão, quando a gente consegue entender a situação e consegue falar, não, isso não vai mais mobilizar nada de ruim ou nada de negativo em mim, a gente consegue se libertar. A gente sabe que perdoa quando realmente aquilo não nos fere mais. Quando não nos fere ou alguma situação parecida, a gente consegue lidar melhor com aquilo. Quando a gente perdoa, não quer dizer que a gente tem que voltar ao local onde a gente sofreu aquela mágoa ou retomar a relação com a pessoa que nos feriu. Mas sim, quando a gente lembra daquela situação e não mais sente nenhum tipo de ressentimento. Não quer dizer que eu não vá sentir uma mágoa ou uma chateação por aquilo, mas quer dizer que aquilo não vai mais controlar a minha vida. Eu sempre digo que perdoar é você se livrar de um peso, de um fardo que não é seu, né? Que você não pediu para carregar. Você não promoveu aquilo, isso, né? Não Vem foi do você, outro. Vem do outro. Vem do outro. Muitas vezes uma expectativa que a gente cria em relação a outra pessoa, como eu disse, né? Uma relação de confiança e alguma coisa ali foi quebrada ou algo que a gente não esperava. Então é sempre de fora para dentro, mas quando a gente fala do perdão, é de dentro para fora. Existe um limite para o perdão? Algumas coisas são imperdoáveis? Tudo vai depender de como eu me coloco e eu me posiciono na vida. Sim, tem algumas coisas que podem ser vistas, né, e ditas como imperdoáveis, mas aí depender de cada um. Né? A gente tem alguns critérios na nossa vida que são invioláveis. Eu sempre falo, né, que a gente tem alguns critérios, algumas coisas que acontecem na sua vida que mexeu naquilo ali, pronto. Né? Aquilo ali é a barreira que ninguém pode ultrapassar. Só que quando a gente pensa a respeito disso, a respeito de algo que é imperdoável, a gente vai carregar isso por muito tempo. Então, a gente precisa pelo menos elaborar essa questão, isso que aconteceu, para que a gente consiga ter uma vida em paz. É realmente isso, tem coisas da vida que são invioláveis, né? E são, vamos dizer assim, vou usar a palavra
intocáveis pra gente, Isso, né? exatamente. Inegociáveis é a palavra que eu estava procurando. Exatamente. Inegociáveis. E aí sim a pessoa decide, dentro do que é inegociável na vida dela, dentro dela, perdoar ou não. Sim, que são os nossos valores. Então, chegou aqui, você consegue ir até aqui comigo. Você mexeu nisso aqui, é algo que realmente vai ser muito mais difícil para eu elaborar esse perdão. Muitas vezes eu não preciso falar para você que eu te perdoei, eu preciso elaborar isso dentro de mim para que eu possa ter paz, vamos dizer assim, né? Para que eu possa ter tranquilidade. E isso vai depender do outro, porque o outro estabeleceu, o outro rompeu a barreira do limite. Mas é para mim, eu preciso elaborar isso para que eu consiga levar uma vida em paz. Como que a terapia pode ajudar nesse processo? O autoconhecimento ele é muito importante, né? Nesse aspecto, por quê? Porque aí a gente vai reconhecer quais são esses critérios, quais são essas barreiras, quais são esses limites e muito mais, né? Muitas vezes a gente fica se cobrando que eu preciso perdoar tal pessoa, mas é um membro da minha família, mas é alguém muito próximo e tal. E a gente se cobra de voltar ou de retomar aquela relação que a gente tinha anteriormente. E não necessariamente isso precisa acontecer. Eu posso te perdoar, mas eu não te quero mais na minha vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque eu vou respeitar o meu limite. Então, a terapia, ela pode ajudar nesse sentido de que entender que o perdão, ele pode existir, mas que você não precisa retomar relações que não agregam mais em nada. O que mais dificulta o processo do perdão? A raiva, né? A raiva, quem que é aquela outra pessoa, o que foi estabelecido, quais são os meus valores, onde foi que aquilo foi atingido e também a minha história de vida, né? O que vem por trás disso. Então, é individual. Cada pessoa, ela vai agir de acordo com a história de vida dela. Então, pode ser muito difícil dependendo de quem vem, dependendo que momento que isso aconteceu, como que eu recebi aquilo. É muito difícil aí, mas depende muito de quem foi que me ofendeu. Ceder e perdoar significam ser fraco? De maneira alguma, de maneira alguma. Ao contrário, né? Significa ser forte. Sim, que você conseguiu superar aquilo, apesar de tudo que veio à tona com o que aconteceu. É um ato, eu vejo muito como um ato de resiliência. Né? A pessoa que ela é resiliente, ela consegue, apesar das dificuldades e apesar das adversidades, aprender com aquilo e seguir em frente. Então, a resiliência é uma habilidade que a pessoa ela consegue desenvolver também perdoando. A Flávia Mello está participando aqui na nossa live e ela disse que perdoa para ter paz interior, mas cada um para o seu lado, perde totalmente a confiança. Exatamente, né? Porque é uma relação de confiança. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela prometa que aquilo não vai mais acontecer, aí a gente vai para um outro caminho, né? Do restabelecimento dessa relação. Então, eu posso te perdoar, mas essa relação, ela vai ter que passar por um processo de reestruturação, de restabelecimento. Aí eu posso escolher se eu quero ou não. Joyce de Presidente Bernardes, é errado perdoar uma traição e voltar a se relacionar com a pessoa? Tudo vai depender do que é conversado e do que for estabelecido dentro dessa relação. Óbvio que aí vai ser uma relação dali para frente. Então, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido, tudo vai depender do sentimento, de como que a pessoa vai ficar e como ela vai se sentir estando nessa relação. Larissa de Presidente Prudente, perdoei uma pessoa, mas sempre que brigo com ela, tenho vontade de jogar na cara dela o que ela fez. Perdoou? Faltam algumas coisas aí para serem elaboradas, né? Porque é claro que perdoar não é esquecer, mas se eu ainda sinto esse desejo, essa vontade de jogar isso na cara da outra pessoa, é porque ainda tem questões aí que não foram muito bem digeridas, que não foram elaboradas. Isaac de Presidente Epitácio, quanto tempo leva para curar uma mágoa? Isso é muito relativo, né? Depende da pessoa, depende do que aconteceu, né? Depende de como eu enxergo aquilo, quais foram os meus valores que foram violados. Isso aí é bem relativo, vai de cada um.
Neide de Presidente Prudente, por que a mágoa dói tanto? Porque geralmente vem de quem a gente não espera, que geralmente a gente tem uma expectativa em relação ao outro, muitas vezes tem uma entrega, a gente espera, por mais que a gente fale que não espera, a gente sempre espera alguma coisa da outra pessoa e a gente nunca espera que vai vir algo ruim ou algo negativo, né? Então a mágoa, ela dói porque ela nos faz reviver algumas frustrações, algumas perdas e também está muito relacionado com o luto, de às vezes ter que abrir mão de uma relação, abrir mão de uma pessoa, abrir mão de uma situação, abrir mão de um trabalho que não era escolha nossa e aí por conta de outra pessoa a gente tem que abrir mão daquilo. A Fátima de Jaú está perguntando o que dizer a uma pessoa que te magoou. Eu sempre falo que em todas as relações, a base para todas as relações é o diálogo. Então, o que dizer para a pessoa que me magoou? Exatamente aquilo que me magoou, de que maneira ela me feriu, como eu me senti, para que a gente comece a trabalhar também a empatia da outra pessoa, que ela se coloque no meu lugar e consiga entender que aquilo que ela fez me feriu e aí consiga aí estabelecer um limite, trabalhar esse perdão, que às vezes vai demorar um tempinho para acontecer. Wesley de Bauru, para a gente encerrar. Se quem errou fui eu, como reconhecer o meu erro para que a pessoa possa me perdoar? Conversando e aí explicando, olha, eu acredito que eu tenho errado com você nesse aspecto, né? Se ele se arrependeu do que fez, dizer o quanto se arrependeu, o quanto sente, né? Eu sinto muito. Quando a gente coloca isso, a gente está tratando o sentimento da outra pessoa com empatia, né? Estou me colocando no lugar da outra pessoa. Então, reconhecer o erro já é um grande passo. É um grande passo reconhecer o erro e depois ser verdadeiro, ser sincero. E mudar o comportamento, né? Isso mesmo. Não vai pedir desculpa e perdão, reconhecer o erro e fazer tudo de novo, hein? E manter o mesmo comportamento, né? Aí não dá. Obrigada. Prazer sempre te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Douglas.